voltando para conversar um pouco mais com essas queridas nessa conversa que está tão rica em informação, tão rica em instrução. Porque uma das coisas que elas trazem aqui, no primeiro momento delas, é a falta dessa informação, que elas sentiram também a falta dessa informação. Onde eu posso ir? Para quem eu pergunto? Como eu me autoanaliso? Então eu começo esse bloco exatamente por esse ponto, né? Vou começar aqui com a Val. Val, qual foi o primeiro momento quando você identificou, quando começou a suspeita? Legal, Ana. Eu tinha ali um exame de rotina que eu fazia, né, anualmente, acompanhada pela minha médica, onde eu fazia já, apesar de, né, ter menos de 40 anos, é recomendado que a partir dos 40 todas as mulheres façam os seus exames de mamografia. Antes disso, a gente faz, se a médica realmente sentir essa necessidade. Eu tinha um exame de rotina anual, que eu sempre faço por conta de um acompanhamento. E em dezembro de 2022, eu fiz esse exame. Estava tudo bem comigo, não tinha nada. E onde que eu comecei a suspeitar que tinha alguma coisa errada comigo, né? 6 meses depois, veja bem, Ana, 6 meses depois de fazer um exame de mamografia, onde não tinha nada, eu fiz o autoexame. E nesse autoexame eu identifiquei um nódulo no meu seio, que conhecendo o meu corpo, eu sabia que não estava ali. Então, acho que 2 coisas são muito fundamentais. Primeiro, você conhecer o seu corpo. Saber o que tem, o que não tem nele, o que faz parte dele e o que não faz. Segundo, entender que mesmo com os exames de prevenção, o autocuidado de fazer o autoexame de mama, ele é fundamental para que você consiga diagnosticar câncer de intervalo, que é o meu tipo, né? Que é um câncer que acontece entre o intervalo de um exame e um outro exame. Então, no autoexame eu identifiquei esse nódulo, falei, opa, isso aqui não estava aqui. Entrei em contato com a minha médica, ginecologista, nesse primeiro momento, expliquei para ela o que estava acontecendo. Ela prontamente, já me acompanhando, sabia que realmente aquilo não estava ali também, né? E me encaminhou para uma mastologista. E aí eu fui fazer todos os exames ali para identificar se aquele nódulo era um nódulo suspeito ou não. Existe uma classificação que chama Behind, que essa classificação ela vai de 0 até 5, até 6, na verdade, né? E essa classificação, ela, de acordo com que ela vai aumentando, você vai aumentando a porcentagem daquele nódulo ser um pouco mais suspeito, né? Antes da gente falar sobre isso, é importante dizer que o que são células cancerígenas, né? O nosso corpo produz células o tempo inteiro. Quando que essas células se tornam malignas? Quando você tem uma produção desacelerada dessas células e a gente tem o fluxo de vida, que nasce e morre. Perfeito. E as células cancerígenas, o que acontece com ela? Ela, por ter essa alteração no seu DNA, ela não morre. Então, ela fica ali até se formar um nódulozinho. E esse nódulo ele tem uma característica um pouquinho diferente de um nódulo benigno, que é um pouco mais redondinho, que tem um pouco mais de forma regular, exatamente, né? E aí eu fiz um exame que deu um BRAS4, que significava que eu tinha de 20% a 75% de chances de ser um nódulo maligno. Aí a gente continuou esse rastreio com uma ressonância. Nessa ressonância, onde a gente consegue colocar um medicamento no corpo e analisar com um pouco mais de profundidade e nitidez como que está aquele nódulo, e ele já foi para um nível 5, que significava 95% de chance de ser um nódulo cancerígeno. A partir daí, a gente partiu para uma biópsia, para realmente ter certeza, mas, né, com BRAS5, a gente já tinha, era 5% só de chance de não ser.
Mas é importante fazer a biópsia, porque na biópsia, junto com o exame que chama imunohistoquímico, ele vai te dar ali qual é o nome e o sobrenome do seu câncer. E aí sim, a gente com essas informações consegue entender qual tipo de protocolo que você vai ter. Foi muito desesperador aquele início 1, né? Quando eu recebi o primeiro diagnóstico ainda em nível 4, porque ali eu já sabia que, de fato, algo estava errado comigo, né? Primeira coisa que você pensa é, meu Deus, eu vou morrer. E é tão importante esse podcast para levar informação, Ana, porque não, você não vai morrer. Que bom que você As descobriu. chances de cura são muito grandes. Apesar de ser um câncer super agressivo, o meu câncer ele era grau 3, ele tinha quase 5 centímetros, ele estava dentro e fora dos ductos mamários, ele realmente foi categorizado como um câncer muito grave. Eu tinha um diagnóstico precoce, porque ele foi descoberto em pouco tempo. Então, isso me trouxe para um patamar de 95% de chance de cura, o que me deu muita tranquilidade quando eu comecei a entender que era possível sobreviver a um câncer, né? Mas, obviamente, que entre eu ter o diagnóstico e ter essa certeza, eu tive que passar por uma curva de informações e aprendizados, né? Para conseguir, de fato, lidar com aquilo tudo que estava acontecendo. E o quanto foi importante a sua descoberta precoce, através do seu autoexame. O quanto a Val traz isso na fala dela, se né? Se eu não tivesse feito o exame esperado dezembro, né, daquele ano, para que eu pudesse repetir o meu exame de rotina, provavelmente eu talvez nem estaria aqui falando com vocês, porque o meu câncer já estaria muito avançado e talvez eu não tivesse realmente chance. Então, o autoexame, eu sei que as campanhas, né, principalmente no outubro, eles são bem enfatizadas em relação ao autoexame, mas é porque, assim, no banho, 1 minuto que você se toca e você consegue salvar a sua vida de fato com isso. Então, não é só um clichê de outubro, né? É porque, de fato, o autoexame salvou a minha vida. Então, exames de rotina com o autoexame, com o autocuidado, ele pode, de fato, trazer você para um outro patamar dentro dessa jornada. Maravilhoso. E a gente ouve a história da Mari sobre isso também, né? Como foi a sua identificação, Mari? Olha, minha também foi pelo autoexame, mas eu vinha de um período de férias, então eu estava relaxada, estava me cuidando, estava feliz, tudo tranquilo. E estava me arrumando para ir para a piscina, fui passar o protetor solar e identifiquei na axila um ponto de rigidez dolorido. E achei que aquilo pudesse ser um machucado, né, uma íngua, uma inflamação, alguma coisa. E acionei a minha mãe, que é médica. E falei, mãe, olha só, tá aqui, tá me incomodando. Mas ela falou, não vou te dar nenhuma medicação, porque eu não sei o que é. Vamos fazer uma ultra para ver o que é, só para desencargo de consciência. E tudo bem, eu ia voltar a trabalhar no dia seguinte. E aí eu fiz a ultra. E a profissional lá no momento, muito experiente, no momento do exame, falou assim, olha, você consegue esperar 15 minutos para pegar o seu resultado? Eu já achei aquilo estranho. Uhum. Aí eu falei, não, tudo bem, porque você vai sair daqui e vai procurar um mastologista, porque eu não gostei do seu exame. E aí, eu não tinha um mastologista. Eu não tinha nada. Eu tinha um exame de 3 meses atrás, onde estava tudo bem. E eu peguei uma indicação com a minha irmã e marquei o mastologista. E assim, passei pelo mastologista, fiz os exames de investigação, né, de identificação, fiz biópsia e rapidamente, junto ao oncologista, entrei no processo de tratamento. Mas o que é importante disso? Eu dei atenção a um sinal. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu vi a mama, não tinha nada, tá tudo bem. No caso, o meu câncer, ele já estava comprometendo os linfonodos da axila. E isso foi um alerta.
que quer dizer que a minha doença não me startou nenhum efeito de identificação fácil, né, pelo toque. Então é isso, a gente ter esse olhar amplo da doença. O meu corpo, naquele momento, o que me deu o insight, né, o que me deu o alerta, foi uma dor. Mas dizem que câncer não dói. Não dói. Então, olha que coisa. Que bom que eu prestei atenção e fui atrás e tive profissionais nesse processo que fizeram a identificação, né? Posso citar aqui, por exemplo, o mastologista que me indicou uma clínica, que é a Clínica Alvo, que é uma clínica especializada em diagnóstico, assim, com procedimentos muito novos, né? Com equipamentos muito bons. Posso citar também a própria médica que me atendeu lá no dia da ultra, que ela foi precisa. Se ela tivesse dito, volta e pega lá quando estiver pronto, eu já poderia ter perdido aí uns 15 dias, Sim. sabe? Eu acho que é importante também a gente não ter medo, né, Mari? Não ter medo do que vem. Porque receber o diagnóstico, ninguém quer receber esse diagnóstico. Ele não é legal de receber um diagnóstico dele. Mas não ter medo do que vem pela frente é muito importante. Tem algumas amigas que falam assim, eu não vou fazer o exame não, porque eu morro de medo do que vai vir nesse exame, porque eu já sinto que tem alguma coisa estranha. Não tenha medo, vá, porque o quanto antes você iniciar o seu protocolo, maiores são as suas chances. Eu acho que esconder que aquilo ali não existe, né? Igual fatura de cartão de crédito. Você sabe que gastou pra caramba, mas você não quer abrir pra ter certeza que você errou no seu planejamento. Nesse caso, assim, não tenham medo. Acho que é importante conhecer o seu corpo, se tocar, entender que aquilo não tá ali, né? O caso da Mari. Entender os sinais e não ter medo do diagnóstico, né? E tentar antecipar ao máximo. O máximo que você conseguir. Entre um exame e o outro, Sim. tá sempre tendo esse olhar para você, né? Acho que, óbvio, que o autoexame não anula de maneira alguma você fazer a mamografia. Até porque o autoexame a gente consegue identificar nódulos um pouco maiores ali, já de 1 centímetro e pouco, quase 2, né? Palpável. Se você consegue identificar isso numa mamografia, eles são muito menores. E aí, o que você tem com isso? Um tratamento menos invasivo, né? Eu tive meu tratamento, meu protocolo, ele se dividiu em algumas partes, né? Eu fiz a mastectomia total, bilateral, ou seja, eu retirei as 2 mamas. Eu fiz um protocolo de quimioterapia e fiz protocolo de rádio e agora eu faço um bloqueio hormonal. Quando você consegue identificar um nódulo muito em estágio inicial, você pode não ter esse caminho, né? Você pode ter um caminho menos doloroso, um protocolo menos agressivo, talvez não retirar a mama toda, retirar um pedaço, ou talvez a quimio diminua esse nódulo e você não precise retirar a mama. Então, tem uma série de protocolos menos invasivos que a gente consegue ter se você consegue ter um diagnóstico precoce. Né? Obviamente que o precoce não tem ligamento com o tamanho, o meu foi precoce, o dela foi precoce, mas quando você consegue identificá-lo nos exames de rotina, muito provavelmente ele ainda está menorzinho, né? Então, acho que é importante também dizer isso. Sim. O meu protocolo, ele já apesar de a gente ter o mesmo tipo de câncer. Super importante, a gente estava falando sobre isso, né? Eu e a Mari, a gente foi diagnosticada com câncer de mama por um fator hormonal, ou seja, o nosso câncer se alimenta de 2 hormônios, estrogênio e progesterona. Só que a gente teve protocolos completamente diferentes. Então, não necessariamente ter o mesmo tipo de câncer vai te levar para o mesmo tratamento, os mesmos medicamentos. Não, a gente teve protocolos completamente diferentes. Eu passei primeiro pelo bloco de quimioterapia, depois passei por uma cirurgia, mastectomia bilateral radical com esvaziamento axilar. Fiz reconstrução, né? Fiz rádio, depois mais uma reconstrução e depois passei pela imuno, né? Que é a quimioterapia oral. E hoje estou em bloqueio hormonal já há 3 anos. E vou seguir com ele enquanto os estudos apontarem que é seguro. Já troquei várias figurinhas com a Mari, porque eu tô começando um bloqueio hormonal tem 3 meses e
assim, não fica, eu costumo dizer, não fica mais fácil. Fica menos dolorido, né? Assim, porque a gente continua tendo os efeitos dos medicamentos, nosso corpo é bombardeado de medicamento o tempo todo. Mas a gente já trocou ali umas figurinhas de dores, do que ela passa, como ela faz para melhorar as delas e como que essa rede de apoio é super importante, essa troca, né? Ana, se você me permite, eu queria só falar sobre um exame que eu acho que é super importante dentro do estadiamento. Claro. O estadiamento é um processo que você passa ali de diagnóstico, né? Onde você faz vários tipos de exame. Um deles que a gente, além da mamografia, da ultra, a gente faz um exame chamado PET-scan, que é um exame onde a gente escaneia ali o nosso corpo inteiro. Eu super achei engraçado quando eu fazia, eu nunca tinha ouvido falar desse exame. Não, você vai botar um material radioativo no seu corpo que vai brilhar todos os pontinhos cancerígenos que você tem. Esse exame era super importante para que a gente consiga diagnosticar ou não uma metástase. E a gente sempre tem esse exame para entender se o seu câncer é metastático ou não. Mas um outro exame que eu queria comentar aqui sobre o BRCA, que é um exame que você não precisa ser paciente oncológica para fazer. O BRCA é um exame super recente, é um exame onde a gente faz o mapeamento genético das células cancerígenas para te dizer se você tem ou não probabilidade de ter câncer e ter alguma ação preventiva ao câncer de mama. É um exame que ficou muito conhecido com a Angelina Jolie, que na época ela fez e retirou as 2 mamas. Sim. O meu câncer de mama foi, ele não me pertence mais, no seio esquerdo. E eu me lembro que a primeira consulta eu falei com a minha médica, tira os 2. Eu não quero ter o risco de ter no outro. E ela falou, não, vamos primeiro fazer um rastreio para entender se realmente se faz necessário você retirar o outro seio. E aí sim, eu fiz esse exame. E por quê? Porque eu não tinha nenhum familiar, né? Então, assim, existe muito um mito, e aí eu queria deixar isso claro aqui, que só tem câncer de mama quem teve alguém na família com câncer, ou seja, é um câncer hereditário. O câncer hereditário é 8% apenas. É muito baixo. Muito pouco. E todo mundo acha que não. Então, assim, eu não tinha ninguém na minha família com câncer de mama, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias não tinha. Eu sou a primeira pessoa, então a gente entendeu que era necessário fazer esse exame. E esse exame deu realmente positivo para minha mama direita. Então, por conta disso, a gente preventivamente já retirou o outro seio. E esse exame você consegue fazer ele independente de você ter ou não o câncer. Então, se você tem alguém na sua família, principalmente que te coloque nesse fator de risco, é importante que você faça esse acompanhamento com o seu mastologista, talvez entenda se faz necessário esse exame para alguma atitude mais preventiva mesmo, né? Quando eu fiz a minha mastectomia do lado esquerdo, meu nódulo já estava muito próximo da minha auréola. Então, eu tive que retirar tudo. Mas do lado direito foi preventivo. Então, eu consegui fazer uma reconstrução ali, que para nós é tão simbólico, né? O seio é um símbolo de feminilidade. Então, assim, é super simbólico que você consiga manter isso, né? Mas é super maravilhoso a gente hoje entender com um exame de sangue. É um exame de sangue. Se você daqui a uns anos pode ter câncer, o que você pode fazer para antes disso acontecer, você ter alguma ação? E que talvez nem seja mastectomia, mas seja uma mudança radical na sua vida, de hábitos alimentares. Né? Menor, né? De tempos menores. Ao invés de fazer um ano, a gente vai fazer a cada 6 meses. Porque isso vai te possibilitar um diagnóstico mais precoce. Então, veja bem, Ana, o quanto de informação valiosa que a gente trouxe aqui. Está trazendo aqui. De situações onde a gente fala de prevenção e a gente fala também de como agir no caso, quando você tem diagnóstico, né? Eu já fiz esse exame 2 vezes. Eu fiz o BRCA1 e BRCA2, né? Que é específico para mutações, né? De câncer de mama e entre outros. E ovário. E ovário.
Porém, depois de uns anos, meu médico também pediu um painel ampliado, que são outras mutações, que aí é uma questão, de certa forma, preventiva, Sim. que é para entender o que mais eu preciso ter cuidado, que talvez, né, ainda não tenha um protocolo de acompanhamento. E os dois deram que eu não tenho. Graças. Tá. Que bom. Ótimo. E um ponto importante também da história delas que me vem é que eu conheço as duas, elas são duas mulheres que atuam à frente de equipes, né? São líderes dentro das suas profissões, dentro das suas carreiras, dentro das suas jornadas profissionais. Queria ouvir também de vocês, Mari e Val, né? Dois pontos que acabam se cruzando fortemente. Número 1, como foi identificar, ter esse diagnóstico positivo do câncer de mama, começar a trabalhar nisso, né, com a maior velocidade e segurança possível, no âmbito da carreira, que escolhas vocês precisaram fazer, que escolhas vocês precisaram adotar, e o quanto a rede de apoio, vou conectar as duas perguntas, né? O quanto a rede de apoio, eu estou incluindo aqui família, amigos, a rede de especialistas multidisciplinares que vocês mencionaram com tanto carinho, que viraram amigos, o quanto essa rede de apoio foi e é fundamental. Eu queria ouvir de vocês esses dois pontos. Legal você trazer isso, Ana, porque acho que existe muito medos e incertezas, né? E o primeiro deles é o que vai ser da minha vida profissional. Vou ser mandada embora? Vou ser descartada? Não vou conseguir trabalhar nunca mais? Porque a gente tem muito essa imagem, né, do paciente oncológico, debilitado, né, sem possibilidades, sendo discriminado. E existe esse medo real, né? Então, acho que é importante dizer que você não pode ser mandado embora. Você é respaldado por uma lei que garante que o profissional não pode ser desligado em caso de diagnóstico de câncer por discriminação. Você é contra a lei, você está seguro em relação a isso, né? Um outro ponto é que a médica deixa muito, muito claro a sua escolha, né? O que você quer. Você quer se afastar para você se cuidar, ou você quer manter a sua rotina? O que é muito importante? Ter consciência de que manter a sua rotina vai fazer parte do seu tratamento. Então, me manter conectada com o meu trabalho me trouxe para além do meu diagnóstico, né? Acho que era o único lugar que eu estava inserida e que eu não era uma paciente oncológica. Eu era Val, líder de pessoas, de projetos e tinha que fazer acontecer aquelas coisas todas. Então, eu não parei de trabalhar em nenhum momento, eu continuei trabalhando, inclusive no meu processo de quimioterapia, e tive que me vestir de muita coragem para parecer careca nas reuniões, porque eu perdi o cabelo, eu muitas das vezes estava com olheiras e muito cansada, mas eu me esforçava para manter a minha rotina de trabalho. Isso me ajudava mentalmente a não ficar pensando naquilo o tempo todo, na doença e no tratamento e no todos os medos que eu tinha, e me ajudou a me levar para um outro lugar que eu não era levada mais depois, né? Porque amigos, minha família, para todo mundo, aquele momento era um momento de Val, paciente oncológico, eu tenho que cuidar, E eu precisava só que alguém olhasse para a Val como uma Val, um líder, ser humano, profissional. E ali no trabalho era onde eu tinha esse lugar. Esse lugar. Por mais louco que isso seja, isso me ajudou muito no meu tratamento. Acaba atuando como um próprio tratamento terapêutico. Né? E aí, obviamente, eu tive que trabalhar algumas questões incluindo a vulnerabilidade. Entender que nem sempre eu vou estar 1000%. Sim. Vai ter dias que eu vou estar um pouco mais debilitada, que eu vou entregar um pouco menos, mas vai ter outros dias que eu vou estar tão boa quanto e vou entregar além daquilo que eu poderia exercer.
mas foi fundamental essa rede de apoio no meu trabalho, as pessoas, né, terem essa empatia comigo, esse acolhimento no meu trabalho, isso foi fundamental. Hoje eu trabalho num lugar onde as pessoas entendem o meu cenário, mas não me tratam com pena e não fazem por mim um movimento de que, coitada da Val, não, pelo contrário. Inclusive, fui promovida durante o meu tratamento. Parabéns, que lindo! Então, assim, não houve houve um cuidado, mas não houve esse olhar que muitas das vezes deixa a gente triste, né? Num olhar de pena, de colocar num lugar que você não pertence. Porque eu não pertenço a esse lugar. Eu tô passando por esse processo, mas eu não pertenço a esse processo, né? Eu digo que tem uma passagem da Bíblia, né, que fala que deserto é lugar de passagem, não é morada. Então, assim, eu entendo que esse lugar que eu tô, eu fico emocionada porque é lógico. Isso. É um lugar de passagem, não é um lugar de morar. E o deserto vai passar. É isso. Todas é muita emoção, que a gente não tem como não emocionar. Não, com certeza. Mas eu também tive uma experiência similar, porque eu também vi no trabalho um lugar para manter a minha identidade mariana, né? E assim, foi muito bacana, porque apesar de ser um período, eu tive o meu processo durante a pandemia, né? Então era um período muito tenso para todo mundo, né? As notícias eram as piores, o clima era o pior, mas a gente acabou fazendo essa rede, né, de apoio. A gente acabou fazendo um grupo ali no dia a dia, se dedicando às questões da empresa, se dedicando de forma a também assim, alienar um pouco daquele momento que estava sendo vivido mundialmente, né? Sim. E assim, uma estratégia que eu usava por conta da perda de memória, por conta da lentidão, às vezes, no processamento, né? Eu tinha um bloco que eu chamava do meu blocão e eu ia anotando tudo. E quando eu entrava nas reuniões, nos momentos lá com o time, eu fazia igual série. Vamos rever o episódio anterior. Aí eu pedi alguém me recorda o que aconteceu no último, porque eu já não tô tão certa do que aconteceu. E aí alguém lá falava, ok, então vamos daqui, sabe? Porque é isso, você também se permitir não estar 100%. Sim. Você aceitar o fato de que você precisa de ajuda. E respeitar a sua vulnerabilidade. Então, esse também foi uma experiência e assim, me fez entender que eu ia passar, que a minha vida ia continuar, né? E por que não também mostrar isso para pessoas que passam, né, por situações, às vezes não é nem um câncer, mas é uma situação de uma pessoa na família passando por alguma questão de saúde, né? Então, por que não mostrar que, assim, estamos aqui. Hoje, cada um com as suas cicatrizes, né, com as suas questões, mas vamos juntos. Então, foi fundamental. E assim, não vou falar nomes, mas a empresa que eu trabalho também teve um papel fundamental na questão das ferramentas, porque eu pude trabalhar de forma remota, na questão do meu plano de saúde, porque eu tive um suporte que a gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas que passam o que a gente passou, né? Eu tive possibilidades de tratamento que nem todas as pessoas têm acesso. Sim. Então, assim, isso tudo também é uma forma de você, de alguma forma, dizer, olha, eu quero continuar com isso aqui. Sem dúvida. Eu quero continuar com essa né, trajetória. Então, foi muito importante. E a família, só para constar aqui, meu pai e minha mãe já não estão trabalhando mais, né? Então, foram fundamentais porque eles iam comigo. Eles iam comigo para o tratamento, eles iam comigo para os médicos. Meu pai ia com o livrinho dele, ficava sentado horas com o livrinho dele tranquilo para poder fazer minhas coisas. Meu marido, na época, trabalhando e muitas vezes não podia estar. Mas o que não quer dizer que, assim, todos me apoiaram de alguma forma, né? A minha irmã, que na época não tinha filhos, ia comigo para as cirurgias, porque era a única pessoa dentro de um cenário de pandemia, né? Que podia ir. A minha outra irmã ia na químio. Então, cada um ia se revezando, né?
Então foi um momento de muita união. Para a gente pensar também que às vezes Deus faz algumas coisas e a gente, nessas horas, é que valoriza o que a gente tem. Exato. E assim, eu e a Mari, a gente tem uma característica bem parecida, né? A gente trabalha muito, trabalha, e a gente se sente muito autossuficiente, né? E a gente se viu num cenário que a gente precisava de ajuda. Não tinha o que fazer, a gente precisava de ajuda. Precisava ser cuidada. Precisava deixar o outro cuidar de você. A família foi fundamental, os amigos, né? A mensagem de apoio. E quando a gente fala apoio, não é apoio de, e aí, como você tá? Eu acho que eu me senti, assim, uma estrela de Hollywood, de tantas flores que eu recebia durante o meu processo. O dia que eu recebi diagnóstico, eu contei 17 buquês de rosas que eu recebi na minha casa. E foi assim, cara, tô com você. É sobre isso. Eu queria trazer um dado estatístico, aproveitar que eu adoro dados estatísticos. Adoro. E falar sobre como que o companheiro, né? O meu marido, o marido da Mari, que são exceções dentro desse contexto, são fundamentais. 70% das mulheres são abandonadas pelos seus parceiros. É assustador, né, Ana? Após o diagnóstico. Após o diagnóstico de câncer de mama. Muito 70%. assustador. Então, assim, ter um parceiro com você, né? O Bruno, que é meu marido, foi excepcional, assim, abandonou a vida dele para se dedicar à minha e cuidar dos meus 2 filhos junto comigo, onde eu precisava dele para fazer atividades de rotina básica, porque eu não conseguia. Isso foi importante. E é um momento que nós, mulheres, ficamos muito vulneráveis, né? A gente passou por uma mastectomia, a gente não tem seio, a gente começou a cair o cabelo, todo aquele símbolo, né, de feminilidade, ele caiu por terra. Então, assim, uma vez eu li uma frase do padre Fábio de Mello que diz que o amor ele só suporta na sua... no momento em que você não pode dar nada para ninguém, né? No momento em que você é totalmente só a pessoa pela pessoa. Não tô dando nada em troca, né? Então, ali a gente vê realmente quem está com os seus. E eu não tô nem só falando de um relacionamento afetivo. Eu tô falando do amor de mãe, de pai, de amigo. Porque aquele amigo, você não tá podendo dar nada para ele naquele momento. E ele é seu amigo, ele tá ali com você, vou lá te acompanhar na sua químio, vou lá, você quer um café, vou te mandar um bolinho para acalmar seu coração numa tarde que você está muito triste. Então essa rede de apoio foi fundamental. E entender que a gente precisa ser cuidada e principalmente entender que a gente não vai dar conta de tudo naquele momento. Val. Tá? Eu não precisava ser uma paciente, mãe, esposa, profissional, filha. Naquele lugar, todas as atenções tinham que ser para mim. Eu tinha que ser um pouco egoísta comigo mesmo, inclusive. E isso é um exercício muito difícil para quem se acha autossuficiente, né? Sim. Não é fácil, não é. Não é mesmo. Acho que talvez é um dos maiores desafios. Sim. É você aceitar a sua vulnerabilidade. Aceitar que o outro cuide de você. Né? É muito... Não, você falou da questão, uma questão que eu brinco muito com a minha mãe. Que assim como a minha mãe, eu também não tenho essa coisa de cuidar, resolver o problema de todo mundo, querer todo mundo bem, todo mundo... E aí, eu brinco muito com a minha mãe hoje, que eu falo, mãe, é por isso que a gente tem um umbigo, cada um tem o seu, tem que cuidar. Porque é isso, porque a gente tem que olhar pra gente também, porque senão a gente só olha pros outros. E aí o problema dos outros né? Então, e às vezes até o que a gente sente de tão, vou usar alienação de novo, mas de tão alienado que a gente está, de tão desconectada com a nossa essência, às vezes a gente também não percebe. Você falou uma questão de como foi toda uma trajetória até chegar ao momento da descoberta do câncer. E às vezes não, às vezes são hábitos, são questões que a gente no dia a dia engole, são questões que a gente abafa, que a gente diminui, são frustrações, né? E que em algum momento... Emoções guardadas. Isso sedimenta de alguma forma e o resultado a gente não tem como prever. E assim,
A gente tem muito essa questão do quanto a gente tem de efeitos colaterais do tratamento, né? E quando a gente fala de tratamento oncológico, a gente pensa em 2 efeitos, né? Vai cair o cabelo e vai ficar debilitada, mais fraquinha. Nossa, a Mari trouxe a questão da memória. Nossa, memória de peixe. Até eu não esqueço tudo. E aí, às vezes, você vai ali pegar uma água na cozinha e você pensa, o que eu vim fazer aqui? Então, assim, isso é muito difícil de lidar. A irritabilidade. A gente entrou e passou por um processo de menopausa induzida, onde no processo normal da mulher, né, o corpo vai sendo preparado para esse momento e ainda assim é muito difícil, né, Ana? A gente estava conversando. E a Ana está passando por esse momento. Aqui para cá. O nosso simplesmente é como se tivesse um nó e esse nó se rompesse. Então, assim, eu não posso fazer nada para colar esse nó de novo, né? Eu não posso fazer uma reposição hormonal. Pelo contrário, eu tenho que bloquear o hormônio para ele não. Então, assim, é tudo mais potencializado, né? Fora a onda de fogaços que a gente tem, você tá muito mais irritada, você tá muito mais esquecida, você tá com insônia. Aí você tem que tomar um medicamento para dormir, você não quer tomar aquele medicamento para dormir, você sente dor de cabeça, você sente dor nas articulações, mudança então, de o remédio humor. ataca o fígado que você come, não é do mesmo jeito. Então, assim, são tantas camadas dentro do processo e que na verdade, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre cair cabelo e ficar um pouco mais debilitada. E não é só isso, Não né? é só sobre isso. Não é só. Quando eu falo sobre na minha rede social, eu falo muito sobre isso, né? Inclusive, @ValFélix. Perfeito. Eu falo muito sobre o dia a dia disso. De uma maneira real, é real o que a gente está passando, né? E como que você não está passando por isso, mas você vai ter uma tia, uma prima, uma amiga, como que você pode ajudá-la a enfrentar esse processo? Eu acho que falar sobre isso não traz só conforto para os pacientes, mas a informação, ela vai um broadcast para as outras pessoas, abrindo caminhos, para que outras pessoas consigam lidar com isso de uma outra forma. Com certeza. E aí a gente vai criando uma grande rede de apoio para que a gente consiga lidar com menos preconceitos, com menos olhares, né, diferentes, né? Olha, aquela pessoa ali não tem câncer. Câncer tem que parar de ser sinônimo de incapacidade, né? É porque eu tenho câncer, eu sou menos capaz, eu não consigo. Não, eu consigo, meu intelectual não foi atingido. É a mesma ainda, pessoa. Né? Talvez eu esteja... Com alguns aprendizados a mais. Talvez eu esteja um pouco mais debilitada na questão física de fazer algumas coisas, mas a gente se transformou em outras pessoas muito melhores, né? Eu costumo falar assim, não consigo mais me olhar e me ver a Val, né? Eu fui procurando a Val de 1 ano atrás. E talvez eu nem encontre mais ela, sabe? Porque ela não existe mais. Porque você se reinventou, assim como a Mari. Vocês recriaram. A gente começou a ter um olhar para a vida de coisas que realmente importam. Então, quando você pensar assim, poxa, eu tô passando por um problemaço, não tô conseguindo pagar esse boleto. Isso realmente é um problemaço? Só um boleto, não desmerecendo, porque eu acho que todo mundo tem que pagar suas contas em dia, mas isso tirava o meu sono, por exemplo. Eu não dormia com isso. Hoje ainda não dormo, mas assim. Mas você já tem um aprendizado. Já tem um aprendizado que te leva para ponderar o que são as questões mais essenciais. Faz você olhar e pensar assim, caramba, isso merece tirar o meu sono? Isso merece tirar o meu sono? Aí você começa a pensar, será que essa pessoa merece a minha energia, sabe, em relação a relacionamentos, por exemplo, no trabalho? Será que eu mereço? Será que eu tenho que me esforçar para estar nessa expectativa que às vezes é muito mais do que o surto do outro? Sim. Né? Então você começa a entender um pouco melhor e se achar num outro lugar. Perfeito. Né? Eu chamo isso de reinvenção. E aproveitando esse estágio aqui da conversa, que está maravilhosa, eu vou aqui para os nossos encerramentos, né?
Volto no próximo bloco com a Val e a Mari, para que elas tragam a mensagem delas. Elas podem falar sobre aprendizado, elas podem falar sobre vida, porque isso é sobre vida. Então fica com a gente. Vamos lá?